E aí, pessoal, que bom tê-los de novo aqui no Verbalizando. E como você já sabe, nós estamos na série Rema. E hoje nós estamos com um professor top. Estamos com o Wallace aqui. Gente, nós vamos falar algo que... Wallace, vou te falar uma coisa. Essa aula, quando eu estava no banco do Rema, foi libertador para mim. Porque... até então eu congregava numa igreja, bênção, que fez uma parte na minha vida tremenda. E é uma igreja que tinha muitos profetas. E eu falava, gente do céu, eu preciso ser guiado por eles. E assim, e eu olhava para aquilo, Wallace, eu falava, meu Deus do céu, eu preciso ter meio que um personal profeta do meu lado, assim, né? E aí, tendo aula, se eu não me engano, foi com a Rafaela, acho que foi com a Rafa que eu tive essa aula. E eu aprendi que, de fato, nós como filhos de Deus, nós temos uma bússola dentro de nós que nos guia, que nos direciona. E isso para mim foi tão importante, que foi libertador. Nós vamos falar então hoje sobre como ser guiado pelo Espírito. Exatamente. Como que é isso, Wallace? Como que é essa história de ser guiado pelo Espírito? Explica isso para nós. Esse título e esse tema, essa matéria, traz aquela coisa teórica. Meu Deus, como será os 10 passos, as chaves do sucesso para conhecer o Espírito Santo? Não, é algo tão prático e tão simples, Wilson, que a gente se encanta com a palavra, porque ela é simples. O Espírito Santo quer ter comunhão conosco. Ele é o nosso consolador, o nosso conselheiro. É a pessoa da Trindade que nos guia em toda a verdade. Então, com isso, através dessa aula do Rema, eu também tive essa experiência. Quando eu estava sentado, eu tive aula com a Pri. A cada aula, a gente percebia como o Espírito Santo deseja ter comunhão conosco. E aquilo vai nos encantando e a gente entende um pouco mais sobre o amor de Deus através desse orientador, desse conselheiro. Nosso Deus, maravilhoso. Amém. Eu lembro que quando nós vamos ler lá em Atos, capítulo 27 ou capítulo 28, agora não lembro direito o endereço, mas Paulo ele vai entrar numa embarcação e o Espírito Santo fala, ei, não entre aí, porque não é momento de vocês irem a mar a fundo e tudo mais. E Paulo ele se levanta, então ele vai falar com o capitão e ele fala, olha, Deus ele apareceu para mim e ele deu uma direção assim, assim, assado, e não é para nós irmos. E a palavra diz assim, e ele confiou muito mais no capitão. Isso eu aprendo que Deus ele quer nos guiar, nos direcionar para que eu e você não tenhamos prejuízos, não tenhamos perdas, porque a partir do momento que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade, ele não vai nos levar ao engano. Com certeza. Né? Eu lembro, nós temos um pastor na nossa igreja, eu não sei se você sabe dessa história, não vou citar o nome dele aqui. Mas... saberemos nos bastidores, exatamente. Ele vai me contar depois. Mas certa vez ele virou para mim e falou assim, você lembra que o irmão Reagan, ele conta nos seus livros, que se eu não me engano é o livro... o Espírito Santo sobre, o Espírito Santo dentro, acho que é isso, que ele vai dar esse testemunho, que ele ia nas cidades para ministrar, e ele falava, Espírito Santo, eu não sei ir, por favor, me guie. E aí esse pastor, ele vira para mim e fala assim, rapaz, eu peguei isso daí, e eu fui fazer isso. E você sabe que funciona? Eu falei, mas é óbvio que funciona. Ele falou, mais ou menos. Eu falei, como assim mais ou menos? Ele vira e fala assim, porque eu teimava algumas vezes com o Espírito Santo e eu falava, não, você está errado, tem que virar à direita. E ele errava e perdia o caminho. Como que nós, nascidos de novo, qual é a prerrogativa, Wallace, para que de fato eu e você possamos, ou como que nós somos guiados pelo Espírito? Quais são as bases para isso, para que a gente não entre num barco furado. No caminho errado. Num caminho errado. Sim. Eu gosto de lembrar, um dos pilares dessa aula é entender sobre a tricotomia do ser humano. Nós somos um espírito recriado em Deus para as boas obras. No momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe o Espírito Santo por dentro e ele pode ser o nosso guia. E eu enfatizo a palavra poder porque muitas vezes a gente recebe, mas deixa ele caladinho, a gente continua vivendo como um homem carnal.
guiado pelos nossos sentidos, guiado pelos nossos sentimentos, e não é isso a perfeita vontade de Deus. Ele colocou essa porção do Espírito, do nosso Espírito, juntamente com o Espírito de Deus, clamando a Ele, dizendo, Pai, filhinhos, Abba, Pai, justamente com esse propósito, para que a gente seja preservado. Amo essa palavra, Wilson. Preservação é mais do que você ser livre no meio da tempestade, você sequer tomar chuva. Cara, e viver isso através da palavra, é isso que o Espírito Santo nos conduz em triunfo. Então, quando a gente fala da tricotomia do homem, nós somos espírito, criados em Deus ali, através da confissão da nossa boca e aquilo que a gente crê no coração. A nossa alma não mudou, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas vontades, aqueles desejos que nós tínhamos no passado, vai continuar no momento que eu levantei a mão e confessei Jesus como Cristo e como Salvador. Mas o grande desafio é esse. Agora a gente tem um ajudador, o conselheiro, que vai romper com esses nossos sentimentos se a gente se expor a ele. Então, o conselho prático que a gente recebe através dessa palavra linda e dessa matéria maravilhosa, através de 8 aulas ali, é muito intensivo isso durante o Rema. Eu posso viver tudo isso que está na palavra de Deus, não na teoria, mas na prática. Eu tenho o Espírito Santo comigo, focado, intenso para que as minhas preocupações sejam levadas a Ele e Ele consiga me direcionar no caminho adequado. E esse testemunho que você citou, né, essa brincadeira desse pastor, a gente tem aquele testemunho interior, tem aquele... A nossa professora durante o Rema falava o seguinte, a gente tem o sinal verde e o sinal vermelho. Então a gente vai saber se a gente deve ou não deve. E um outro conselho que eu ouvi de um grande homem de Deus durante as aulas do Rema e também na escola de ministros foi quando o Humberto compartilhou conosco, falando assim, não sabe o que fazer? Não faça. Isso também é uma atitude, sabe, pessoal? Ser guiado pelo Espírito Santo muitas vezes é você não se precipitar, é não avançar, é simplesmente ficar na sua posição. Talvez isso seja um dos maiores passos de fé que a gente pode dar dentro da palavra. E é interessante, né? Porque em Isaías vai dizer assim, né? Que nós vamos ouvir uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Quando o profeta ele diz isso, ele está apontando para algo que nós viríamos a ter hoje. Falar sobre ser guiado pelo Espírito, eu me lembro de Gênesis capítulo 6, quando a iniquidade estava tamanha, o próprio Deus, e aí eu vou parafrasear dessa forma, ele olha e fala, rapaz, o negócio ali está feio, eu vou tirar o Espírito Santo dali, porque senão não vai dar certo. Mas aí Jesus ele faz uma outra promessa em João capítulo 14, porque ele fala assim, mas olha, importa que eu vá para que outro, né, Alos, ele venha com as mesmas características e ele venha conduzir a todos vocês na verdade. Então, veja como que a promessa da redenção, da restituição, da reintegração, nos faz agora, de fato, cumprir aquilo que o profeta está dizendo. Nós vamos ouvir essa voz. Você falou do sinal verde e do sinal vermelho. Eu me lembro que... Eu acho que foi a Rafa que deu aula para mim no Rema. E ela citava que nós temos um gato arranhando, né, dentro de nós. E eu cito que às vezes eu falo que na verdade é o gato guerreiro. Gente, se você não nasceu na década de 80, você não vai saber do que nós estamos falando. Eu não nasci, o Wilson é mais velho. E nós vamos ter o gato guerreiro arranhando, dizendo, rapaz, não vá por esse caminho. Sim. Né? Porque de fato, quando nós entendemos isso, nós temos, a palavra vai nos dizer a respeito de como nós somos guiados pelo Espírito. Sim. Então nós temos ferramentas. Você falou do testemunho interior, que é eu falo que é o gato guerreiro, né? Tem a consciência. Tem a consciência, a paz, a alegria, o regozijo. Sim. Né? Mas na antiga aliança não era assim. Não. É interessante quando... Isso vocês vão aprender no Rema, pessoal, é sensacional. Existe uma divisão, não é por acaso que o nosso Cristo veio e colocou o antes de Cristo e depois de Cristo no nosso tempo, porque no passado, ali na Velha Aliança, no Antigo Testamento,
Os profetas, os sacerdotes e os reis, eles tinham ali um dom especial justamente por conta da responsabilidade que eles tinham com o povo. E imagina como era difícil, Wilson. Talvez a gente fique pensando, puxa, como foi Moisés atravessar o Mar Vermelho, como foi Abraão subir no monte junto com seu filho, mas eles vão perguntar para nós, como que é ser guiado pelo Espírito? Como é ter o Espírito Santo por dentro em todo momento? No podcast, aqui conversando, na rua, no trânsito, dirigindo, no seu trabalho, nos momentos de decisão e definição na sua vida. É maravilhoso ter esse Espírito Santo por dentro. Então, no Antigo Testamento, infelizmente, por conta dessa limitação, dessa aliança anterior, existia uma restrição ali do Espírito só para esse tipo de atividade. Mas Deus é tão maravilhoso e rico em misericórdia, como diz ali em Efésios, que nos alcançou e falou assim, nossa, eu posso expandir isso para todos os meus filhos, todos aqueles que são considerados e que confessarem a Cristo como Senhor e Salvador, a gente tem o Espírito Santo por dentro que nos faz avançar. E imagina como era, Wilson, a gente ter que orar, mas aí ir lá em Samuel e ter que conversar com Samuel. O que você acha, Samuel? E era um pouco disso que acontecia. Os profetas, eles tinham uma postura um pouco de videntes, de direcionar aquele povo para os próximos passos. Hoje, a igreja, cada um de nós aqui, sentado, escutando, a gente pode compartilhar do Espírito Santo os nossos planos, as nossas práticas, os nossos propósitos, e falar assim, pai, será que isso faz sentido com o seu plano? E muitas vezes a gente vai ouvir não, mas é tão bom ouvir de um bom pai não, porque ele sabe que a gente é corrigido e a gente vai dar passos firmados para não cometer erros. Preservação é sensacional. Ou seja, olha que interessante, né? O Wallace falando aqui, ele falou literalmente, gente, não sei se você percebeu, mas ele falou de 2 aulas que nós temos no Rema, que é a realidade da nova criação, porque ele fala sobre preservação. E preservação faz parte da salvação. Quando o apóstolo Paulo ele vira e fala da seguinte forma, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação é sozo, e sozo significa livre de condenação, é cura, libertação, é preservação. Então, ou seja, veja que há um pacote, nesse pacote está a preservação. Então Deus ele quer te preservar. É lindo isso. Você falou algo a respeito de Moisés vir perguntar para nós, né? Eu lembro de algumas pessoas que viravam e falavam assim, eu queria viver na antiga aliança, imagina você, quer viver na época de Jesus. Talvez você vá ser perguntado como é de fato, né? Você ser guiado pelo Espírito. E a outra matéria que você citou aqui é oração que prevalece. Porque quando nós vamos falar a respeito de uma vida de oração, de você ter um estilo de vida de oração, nós vamos ter que falar invariavelmente sobre orar em línguas. Sim. Que ferramenta, uau! E aí, 1 Coríntios capítulo 14, né, no verso 3 em diante, ele vai dizer a respeito como que nós vamos interagir com o Espírito Santo e como ele vai fazer isso. Wallace, isso foi libertador, Wilson. Quando eu cresci na igreja, então eu tinha uma imagem, era o Deus do meu pastor, era o Deus dos meus pais, era o Deus das pessoas que estavam no púlpito. Eu, como criança, pessoal, aqui na igreja, eu via um Deus teórico distante. E conforme eu fui amadurecendo, eu falei assim, eu não quero viver uma cultura. Eu não quero viver algo que eu recebo dos outros, mas eu nunca vi na prática. E foi quando eu conheci o Rema, pessoal, me trouxe aquele impacto. E não tem como não usar o termo Rema nessa... É quando a palavra de Deus sai aqui do escrito, o Logos, e se transforma em palavra falada em nós. É quando nós somos a palavra de Deus. E tem um testemunho recente, isso como ser guiado pelo Espírito. Eu estava aqui na igreja, numa reunião junto com o pastor Janduí, e a gente tinha uma confraternização. E eu devo confessar que o Wilson estava na carne. Foi um churrasco na casa dele. Aí, essa história é ótima, pessoal. Aí eu cheguei para o pastor Janduí, puxa, pastor, eu preciso sair um pouco mais cedo, porque nós temos ali a confraternização na casa do Wilson. E... ficou tudo certo. Eu falei, puxa, vou chegar a tempo lá na confraternização para não impactar no evento. Infelizmente,
É importante enfatizar. Minha casa existem 2 grandes caminhos. Ou uma rodovia, que eu consigo andar a 100 por hora, ou uma estrada local que eu consigo andar a 40. Eu falei assim, vou pela estrada a 100 por hora, porque eu chego muito rápido em casa e consigo atender ali o compromisso na sua casa. Mas, ao chegar na rodovia, pessoal, tudo parado. Tudo parado. Aí é o momento que você se recorda. Pai, resolve isso para mim, porque as minhas capacidades naturais não tem jeito. Eu achei um caminho para sair da rodovia. Eu simplesmente falei assim, pai, estou na faixa, na extrema esquerda. O Wilson estava na extrema esquerda. E eu preciso sair daqui para chegar e cumprir o nosso compromisso ali na confraternização do DI. É ótimo citar isso, que de repente me veio aquele estalo. Pega a primeira saída. Eu falei, mas pai, eu tô na esquerda. Mas tá tudo parado, o que vai fazer de diferença? Você ficar parado ou tentar ir para a direita? Eu falei, olha que não é um bom conselho, Jesus. Então eu simplesmente fui ali aos poucos, ficar 1 hora parado no trânsito, ou em 20 minutos conseguir a primeira saída, foi o que eu consegui e eu cheguei a tempo do evento. O que eu quero enfatizar com isso, pessoal, é tão bom viver um evangelho prático. O Espírito Santo por dentro, ele cuida dos detalhes, ele cuida das coisas que talvez a gente considere grande, ele também cuida das coisas pequenas. O seu desafio diário, aquela atividade, aquela planilha complicada que você tem que entregar no seu trabalho, aquela reunião desafiadora em inglês que você precisa, o Espírito Santo é o seu ajudador. Ele é o seu conselheiro. E conselheiro é só para quem é de alto nível. Imagina os presidentes, eles têm conselheiros. Então nós, como filhos de Deus, como representantes de Cristo aqui na Terra, nós temos um bom conselheiro que fala, cuidado, não faça isso, avance. Pode ir tranquilo que eu estou contigo. Ouvir isso nas aulas, ao longo de 8 aulas, através de experiências práticas, Wilson, foi libertador para mim. E me trouxe um sentimento de, eu posso viver aquilo que eu aprendi quando criança e achava que era tão distante. Tremendo, né? Você vê, gente, o pastor que a gente citou não é o Wallace, tá? Não é o Wallace, tá? Mas veja como isso funciona. E no Novo Testamento, como que funciona isso, Wallace? Porque na Antiga Aliança, você citou aí, vamos buscar Samuel, sim, né? Eu pensei que você ia citar o caso de Saul que perdeu as jumentas, né? Aí ele, rapaz, eu perdi minhas jumentas, eu preciso... Onde tá, né? Ué? E na Nova Aliança, como que funciona isso? Porque você citou exatamente a parte que na Antiga Aliança funcionava muito como vidente. Mas agora, eu costumo dizer que a palavra fala, né, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Sim. E essa parte do profético, muitas vezes a gente acaba colocando como se fosse algo uau, mas hoje nós somos guiados pelo Espírito. Na Antiga Aliança, eu ia atrás de Samuel para saber onde estavam as jumentas. Hoje, eu tenho exatamente essas ferramentas dentro de mim. E aí, eu não posso deixar de perguntar a respeito. Posso fazer como Gideão? Aproveitar que está chovendo hoje, né? A lãzinha aqui tá... né? Isso é seguro? Vai que... Ou a caixinha de promessa. A caixinha de promessa é outra polêmica. A bibliomancia, né? Tem ali alguns versículos bem legais. O problema é quando você tira e fala, Deus dá, Deus tira, bendito o nome do Senhor. Oh, meu Deus, essa não foi para mim hoje. Nós somos guiados pelo Espírito e a matéria traz isso para nós, através ali das aulas, que é um aprendizado prático. Entender a Bíblia, pessoal, é tão maravilhoso quando a gente lê a palavra entendendo. Quem já não teve aquela experiência de a Bíblia e fala assim, puxa, parece que eu não estou entendendo nada. Mas o Espírito Santo nos ajuda, inclusive, na interpretação da palavra. Ela começa a saltar aos nossos olhos e aquilo que talvez era complicado e complexo para entendimento começa a vir. Então, o primeiro direcionamento do Espírito é nos capacitar a entender a palavra. Existem conselhos, pessoal, aqui o manual da humanidade, né? Existem conselhos maravilhosos, como criar os nossos filhos, como a gente lidar com finanças, como a gente lidar com o nosso casamento, como a gente lidar no nosso trabalho.
Isso já são conselhos do Espírito. Então a gente já pega essas coisas, são o que a gente considera dentro da aula como decisões gerais ou tomadas de decisões gerais, mas existem coisas específicas. Talvez o Wilson goste de caminhonete, o Wallace goste de SUV, ou talvez você goste de carro azul e eu goste de carro vermelho, mas independente disso, o Espírito Santo também consegue nos guiar nas decisões específicas. Sim. Aí sim entra aquele exemplo que a gente citou do farol verde. As professoras, a professora que eu tive e a sua também, sempre citavam, né? O gato arranhando ou o farol verde por dentro. Então é maravilhoso quando a gente percebe na nossa consciência, o nosso testemunho interior, através do Espírito Santo de Deus em nós, falando assim, calma. Take it easy. Tipo, pega leve, tá tudo bem. Você não precisa tomar a decisão agora. E muitas vezes era só essa palavra que a gente precisava ouvir por dentro para falar assim, não preciso. Deixou de tomar uma decisão incorreta. Ou pode avançar que eu estou contigo. Através desse acelerador por dentro, dessa bomba por dentro, desse dunamis, a gente consegue perceber como o Espírito Santo cuida de nós. E eu gosto demais disso. A palavra rema nos traz a prática. A gente vai viver um evangelho real, verdadeiro, que faz diferença na nossa vida. É terrível quando a gente tem uma teoria. Eu sou cristão não praticante, isso não tem como ser. Como fala em Tiago 1:21, que a gente não pode ser só ouvinte, mas a gente tem que ser praticante dessa palavra. E o que é ser praticante? É que os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos pensamentos estejam submetidos à palavra. Então, ser guiado através da palavra é o nosso fundamento e os nossos primeiros passos. Ou seja, algo que a gente ouve muito do nosso pastor, né, de não investir em sentimentos, exatamente, emoções. Porque, de fato, ser guiado pelo Espírito, a base, ela está na palavra. Sim. Então, eu tenho que conhecer a palavra, ser guiado pelo próprio Espírito Santo, então eu preciso ter nascido de novo para que isso aconteça. E, a partir disso, eu ter um relacionamento com Deus. Uhum. Então, esse relacionamento, ele vai muito mais além do que eu simplesmente ler a palavra, mas eu tenho que também ter... Eu gosto de um texto que está lá em Salmos, capítulo 5, verso 3, na versão amplificada, ela diz algo que me chama a atenção. Ela fala assim, eu acordo pela manhã, eu faço meu devocional, eu faço meus sacrifícios e aquieto o meu coração e permito com que Deus ele fale ao meu coração. Essa é na versão amplificada. Porque nós vamos ver ao longo da palavra algumas formas do Espírito Santo e algumas formas do nosso espírito. Uma delas é o coração. Sim. Então, ou seja, o salmista está dizendo o seguinte, bom, então eu vou me aquietar. E aí, quando nós vamos falar sobre orar em outras línguas, lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, diz que aquele que ora em outras línguas, ele não fala senão em mistérios a Deus. Então eu começo a ver Salmos 5:3, orar em outras línguas. Opa, pera um pouquinho, que aí tem alguma chave para isso. E eu me lembro, Wallace, que uns anos atrás, a empresa que eu trabalho, ela ficava em Guarulhos, e aí eu peguei a Dutra e eu estava dirigindo, e eu falei, bom, eu vou orar em línguas aqui. E eu comecei a orar em línguas, indo naquele trajeto todo, e veio uma nota no meu coração. E Deus falando para mim, olha, eu quero que você oferte, semeie na vida de uma determinada pessoa. Eu amém, glória a Deus. Cheguei na minha mesa, lá no trabalho, liguei para essa pessoa e falei, olha, naquela época não existia Pix. E aí eu virei para ela e falei assim, rapaz, me dá os teus dados bancários. E aí eu fiz a semeadura na vida dele. Por óbvio, chegou só à noite, que aí caiu o dinheiro na conta dele, ele me liga e fala, rapaz, chorando em prantos. E ele fala assim, você não sabe, ontem à noite eu estava orando. E eu orei a Deus e pedi a Deus que se não caísse na minha conta o recurso tal, Uau, eu não saberia o que faria, porque ele estava desempregado. E aquilo, por óbvio, testifica, aumenta e agrega na nossa fé. Né? Então, a prática de nós orarmos em outras línguas, de nós buscarmos o batismo no Espírito Santo,
Como que isso agrega na nossa vida, na nossa fé, como diz lá em Judas capítulo 1, verso 20? Sim, a gente vai edificando o nosso espírito através da prática e da constância da oração em línguas. Isso me lembrou um fato. Eu fui convidado para ministrar a igreja onde eu conheci o evangelho na cidade de Guarulhos. E eu tenho um respeito e admiro muito ali as pessoas que ali estão. E o pastor presidente estava presente e ele sempre me trata com muito carinho, quase como um filho ou como um neto dele ali. E aquele temor e tremor ali para ministrar naquele local. E Deus me fala, você tem que orar pelo pastor presidente com imposição de mãos. Eu falei, uau! Eu com 25 anos de idade vou orar pelo pastor presidente com 65 anos. Tem muito peso, sabe, pessoal? Eu falei, não, você imagina, pessoal, é lindo isso, você imagina você debatendo com o Espírito Santo. Não, eu não posso fazer isso. Mas aí veio um comando, sabe? Veio um comando. Aqui aí entra uma pequena diferença entre o nosso testemunho interior e quando vem um comando do Espírito Santo para nós. Foi audível, pessoal. A voz veio audível. Ore por eles. Aí eu, em prantos, eu pergunto para o Espírito Santo, como eu vou fazer isso? E o Espírito Santo me guiou e falou assim, use as seguintes palavras, temor e tremor. Ao pedir aquilo para eu orar pelo pastor presidente daquela igreja, que foi onde eu nasci, houve um grande mover, foi impactante não só para a minha vida, mas para aquele ministério, para aquela igreja, foi um marco mesmo. E eu percebi que como é bom a gente se submeter à voz do Espírito Santo. E como ele me conhecia, o Espírito Santo sabia que se não fosse um comando direto e reto, sabe, Wilson? Eu não ia obedecer. Ah, não, são coisas dos meus sentimentos. E aqui vai uma dica. Como que é ser guiado pelo Espírito Santo? Se não é uma coisa muito fácil para a carne, é do Espírito. Se não é uma coisa muito confortável para os seus sentimentos, é do Espírito. Se é uma coisa que está alinhado com a palavra, é do Espírito. Se é alguma coisa que vai trazer conforto uma questão para o seu corpo, com certeza isso não está relacionado com o Espírito. Normalmente nós seremos desafiados. Esse testemunho interior vai fazer você semear na vida de pessoas, como o Wilson citou, vai fazer você orar num momento inusitado, vai fazer você ser levado pelo vento, assim como a Bíblia nos ensina que a gente é levado pelo vento conforme o Espírito Santo quer. Eu lembro do irmão Reagan, em determinado livro dele, que agora me fugiu, ele fala sobre nós temos uma prática, assim como a gente vai na academia, sim, né? De nós treinarmos o nosso espírito para que a gente possa discernir. Você tem filho e quando você chama o nome do seu filho, ele imediatamente sabe, sim, opa, o Wallace está me chamando. Com certeza. E se a gente não treinar o nosso espírito, estar alinhado com a palavra, isso pode nos levar numa situação, numa posição de prejuízo, e isso é muito preocupante. Por que eu falo isso? Porque quando nós estávamos na antiga aliança, nós buscávamos os profetas. E no Rema, você vai ter duas aulas, duas matérias, na verdade, que uma se chama Manifestações do Espírito, que é uma aula tremenda, tremenda, né? Nos marcou. Se tem uma aula que você... Gente, todas as aulas do Rema, você vai ver que existe uma unção sobre aquele professor, existe algo acontecendo naquele ambiente que você vai ser tocado, porque a unção que você considera é a unção que você recebe. E a outra aula é o ministério prático, onde você vai aprender a respeito dos ofícios, então sobre o apóstolo, sobre o mestre, sobre o profeta. E quando você está interagindo com isso, você vai entender como que é a função do profeta na nova aliança. Sim. E isso traz para nós uma segurança, porque muitas vezes você vai aprender na aula sobre como ser guiado pelo Espírito, que muitas vezes alguém virá no dom da profecia ou no próprio ofício do profeta, entregar uma palavra para você e aquilo como vai interagir com você. E também o oposto. Muitas vezes a pessoa virá para você e falar assim,
o Wallace, eu sei que você gosta de uma caminhonete. E aqui dentro dele, aí tem aí eu costumo dizer, Wallace, que não é nem um gato guerreiro. Aí já é o alien, que ele sai assim de você, e você já entra e fala assim, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Sim. Como que funciona, então, hoje, Sim. essa questão do profético na nova aliança? Como nós devemos interagir com isso? A gente pode resumir com a palavra confirmação. Se o Espírito Santo está dentro, a gente não pode ir para nenhum dos extremos, como buscar a voz do profeta para nos guiar em cada passo e, ao mesmo tempo, desconsiderar a unção profética. E a gente está numa casa que nós temos um pastor que nos guia, muitas vezes, em espírito de profecia. Isso. E como é bom a gente ter antecipações de coisas. O nosso pastor, muitas vezes, investe, alguns momentos, cuidado com os sentimentos, avalie bem as suas despesas no cartão de crédito. Nós já ouvimos diretamente isso, pessoal, aqui na nossa comunidade. E é sempre confirmação. A gente sabe que na nova aliança nós somos guiados através da profecia por confirmação. Aquilo já está por dentro e vem uma direção clara, uma confirmação mesmo, para que a gente dê um próximo passo. Isso é segurança, porque quando eu era criança, eu tenho que confessar, eu tinha medo, pessoal. Eu falei, veio um profeta e ele vai começar a falar umas coisas lá. Será que ele vai falar que eu fiz xixi na cama? A senhorinha do coque. A senhorinha do coque, será que ela vai falar que eu fiz xixi na cama? Meu Deus, meu Deus. Mas isso me lembrou um fato. Foi uma irmã abençoada na igreja e ela estava com uma orquestra. E tinha vários instrumentos naquela orquestra, principalmente na parte de metais. E ela falou assim, nossa, pessoal, como é maravilhoso ouvir essa orquestra e tal. Fulano, dá um toque aí. Aí o rapaz do trompete fez um toque. Fulano, dá um toque no trombone. Ele fez o toque no trombone. Eu desafiei o espírito de profecia. Eu sentei no fundo, eu devia ter uns 12 anos de idade, pessoal. Cruzei os braços, eu falei assim, já que ela está revelando tudo lá, eu quero ver ela revelar que eu gosto de saxofone. Eu parei o meu pensamento, ela falou, mocinho aí, vem cá. Fui tremendo, assim. Aí, quando eu cheguei lá na frente, ela falou assim, tá vendo? Saxofone? Irmão do sax, dá um toque aí. Não é lindo? É lindo. Qual é o seu nome? Wallace. Não é lindo, Wallace? É lindo. Então, Deus falou assim, você pode fluir nesse dom também. Então, essa pequena experiência que eu tive foi... O espírito de profecia ainda flui nos nossos tempos através de confirmação. Alguma coisa que já fervia dentro de mim, e me levou a desafiar ali na minha ingenuidade, mas me trouxe aquele temor e tremor em relação ao que pode ser direcionado através das bocas de pessoas cheias do Espírito Santo. Isso traz segurança para nós, Com certeza. Lá em Crônicas vai dizer, confiei no Senhor seu Deus, estarei seguro, e confiei nos seus profetas. Prosperareis. Isso é interessante porque o próprio livro de Provérbios vai dizer que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então hoje nós temos o Espírito Santo para nos trazer esse nível de segurança, para que, inclusive no nosso caminhar, nós tenhamos essa bússola. E eu falo com todo temor e tremor a respeito disso, porque de fato, como eu citei, havia uma preocupação minha, como que eu posso ser guiado pelo Espírito? E essa aula fez com que muita coisa mudasse na minha vida. E aí eu comecei a experimentar, de fato, a manifestação Sim. do guiar, sabe? De ouvir a voz e falar assim, olha, não faça isso. No meu ambiente de trabalho, e eu me lembro quando eu fui prestar a prova da OAB, e eu estava orando, e a minha mãe, ela falou assim, você está maluco? Como que você vai escolher direito do trabalho, né, para a segunda fase da OAB? E eu falei para minha mãe, na verdade, quem está me dando essa direção é Deus. E sabe, Deus, ele sabe de todas as coisas, porque a palavra do Senhor diz que ele já esteve no nosso fim. E sabendo como o Espírito Santo, ele nos guia, nos direciona. Sabe, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você não pode perder essa aula. Essa aula que, para mim, e você ouviu o Wallace dizendo aqui, é algo que foi disruptivo, algo que mudou, de fato,
a minha vida, a minha forma de interagir. Eu nunca mais deixei de orar em outras línguas, sabendo que quando eu aquieto o meu coração, ali Ele vai trazer direções, orientações para o meu coração. Nós temos uma aula que é a oração que prevalece, e nós tivemos aqui o Lucas falando a respeito disso, e ele falou algo muito interessante. Ele fala assim: muitas vezes você acaba de orar e levanta e vai embora. E aí a hora que o Espírito Santo vai falar: não, peraí, que agora tem uma coisa para falar. Wallace, volta aqui, né? Volta aqui, Wallace, que eu tenho que falar com você. Wallace, eu tenho um desafio para você. Sim, diga, vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Se você tivesse que resumir essa aula em um único versículo, qual seria esse versículo? Com certeza Romanos 8,16, que fala que o Espírito Santo, juntamente com o nosso espírito, declara e nos alinha, dizendo que nós somos filhos de Deus. E ser filho é ter liberdade. Ser filho é romper com o teórico. Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito no Rema, sabe, Wilson? Que eu não precisava viver uma vida teórica. Eu posso experimentar esse meu Deus. Tem uma música de uma canção aqui do Rema que fala que é um lugar de delícias. Estar com o nosso Deus é um lugar de delícias. Amém. É desfrutar do Espírito Santo a ponto de você não querer sair daquela presença. E quando a Bíblia fala sobre orar sem cessar, eu falava assim: puxa Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí vem o Espírito Santo para nos capacitar com a oração em línguas, e de repente você passa o seu dia conectado. Então você tem o comando e a direção para uma decisão simples e para decisões complexas, e a sua vida começa a ser mais leve. Aquela paz que excede o entendimento começa a ser real. Puxa, saiu da palavra e está habitando em mim. Isso é o rema na nossa vida, isso é a palavra na nossa vida, isso é transformar o logos em palavra vivida. E é isso que essa escola traz. É maravilhoso, pessoal. Te faço o convite. Se desafie a separar 2 anos da sua trajetória, falando assim: eu quero aprender mais sobre esse Deus, eu quero aprender um pouco mais sobre a palavra, eu quero entender um pouco mais tudo isso que esse pessoal fala de longe, mas agora eu quero agarrar isso. Você não vai se arrepender. O nosso pastor cita que são 2 anos que a gente investe, mas a gente acelera como se tivesse vivido 10 anos. E com certeza, pessoal, é uma experiência em que não é tempo perdido, é tempo investido. Bom, você acabou de estragar o meu segundo desafio, porque o meu segundo desafio era exatamente você... Você não está vendo aí, ó, já estamos vivendo de antecipações. Sim. Pessoal, eu quero te desafiar então, já que você ouviu a respeito disso. Sabe, são 8 aulas onde você vai ser tremendamente abençoado e você vai poder experimentar o poder de ser rema. Sabe, não deixe de fazer a sua matrícula, a sua inscrição. Wallace, eu quero te agradecer por se gastar e se deixar gastar nesse momento conosco. Deus te abençoe, viu? Foi tremendo. Obrigado, pessoal. Agradeço, e você, Wilson. Seja abençoado na prática da palavra. Deus te abençoe.